Nas semanas seguintes, os dias de Lit consistiam em uma rotina rigorosa. Durante o dia, quando estava todo ocupado, ele se concentrava apenas em praticar a técnica de respiração e aprender o máximo que pudesse sobre sua família e sua língua. À noite ele praticava magia até que a exaustão o fizesse adormecer. Então, assim que ele acordasse, ele começaria de novo até que Elina se levantasse para o dia. Mais de uma vez ele tentou fazer uma pausa, mas nunca duraria muito. Viver como bebê não foi fácil, pelo contrário, foi muito estressante. Ele não conseguia falar mesmo as palavras que já havia entendido para não assustar sua família. Ele não podia se mover, não podia fazer nada além de assistir, dormir, comer e aliviar suas entranhas. Ele não estava acostumado a ser tão indefeso e dependente de outra pessoa para cada pequena coisa. Muito tempo livre o levaria à beira da insanidade. Então, ele praticava e praticava, tentando se ajustar à sua nova realidade sem pensar demais sobre o quão absurda e irracional era sua situação. À medida que os poderes de Lit aumentavam, o mesmo acontecia com seu controle, e depois de algumas semanas ele se sentiu confiante o suficiente para experimentar a magia da terra e a magia da água. Ele sempre seria cuidadoso, nunca conjurando mais do que algumas gotas de água ou manipulando um punhado de sujeira. Ele descobriu que era possível fazer os elementos flutuarem no ar, mudando sua forma e tamanho gastando mana continuamente. Depois disso, ele mudou seu treinamento noturno em foco e controle, em vez de poder. Sua mana era muito limitada e ele preferia fazer poucos truques elaborados perfeitamente ao invés de um monte de coisas com o risco de estragar seu disfarce. Não importa o quão comum a magia fosse, Lit duvidava que um bebê praticando isso fosse menos do que chocante, ou mesmo aterrorizante. Lit estava com medo de ser abandonado por sua família, ou pior ainda, ser morto. Ele estava mais uma vez com medo da morte, já que agora ele tinha muito a perder. Quais eram as chances de encontrar outro mundo onde existia magia, de nascer como um bebê em uma família amorosa? 0, nenhum, nada, agachamento. Ele tinha que jogar bem suas cartas, e jogá-las o mais próximo possível. Antes de revelar sequer uma pitada de seu talento, ele precisava saber quais eram os padrões daquele mundo. Quanto talento era considerado bom, quanto dividido ser considerado um gênio de ser rotulado como um monstro. Sua mente estava constantemente cheia de preocupações e apenas o treinamento aliviaria sua ansiedade. Depois de 3 meses, ele se tornou bom o suficiente em magia silenciosa para tentar magia de fogo na lareira. O fogo já estava aceso, e quando todos estavam ocupados conversando e comendo durante o café da manhã, ele tentou fazer as chamas dançarem à vontade. Acabou em fracasso, já que as chamas eram muito fortes e a distância muito grande para que sua mana tivesse algum efeito. No entanto, ele continuou tentando, já que ainda podia sentir o fluxo de magia indo de si mesmo para a lareira, portanto tornando-se um bom treinamento para expandir seu sentido e alcance de mana. A única desvantagem de todo esse treinamento era que Lit ficaria com fome mais rápido. Por sorte, ele não foi o primeiro glutão de Elina e ela não teve falta de leite. Mais um mês se passou e Elina começou a desmamá-lo. Este evento foi significativo por 2 razões. A primeira foi Lit percebendo que a comida não era abundante em sua casa, então mesmo que ele ainda não tivesse um vocabulário rico, ele ainda podia ler as expressões preocupadas de seus pais toda vez que precisava ser alimentado. Apesar de ainda ser um misantropo cínico e de coração frio em sua essência, Lit não pôde deixar de se sentir culpado por isso. Eles o amavam como uma criança, enquanto ele os considerava nada mais do que hospedeiros, como um parasita. As únicas exceções eram Elina e Elisa, sua irmã mais velha, a única que junto com sua mãe cuidaria dele. Com seu constante amor, carinho e cuidado conseguiu quebrar seu muro de defesa emocional. Quanto mais tempo passasse com eles, mais os consideraria parte de sua família real, não apenas as pessoas que ele liderava pelo nariz.
Então, ele começou a limitar seu treinamento para não exceder a quantidade de comida que eles podiam pagar. Mesmo isso exigiu algumas tentativas para encontrar a quantidade certa, já que muito pouco causaria ainda mais preocupação do que muito. A segunda razão foram as descobertas que mudaram o mundo. Sendo forçado a parar de treinar magia o máximo possível, Lich agora tinha um tempo livre que ele costumava dedicar esse tempo praticando a técnica de respiração que ele batizou de acumulação. Dessa forma, sua energia interior, que ele há muito apelidava de núcleo de mana, cresceu mais rápido a ponto de atingir um gargalo. Aparentemente, seu corpo não era grande ou forte o suficiente ou ambos para conter uma quantidade indefinida de mana. Lich nunca notou antes porque seu corpo de bebê estava crescendo rapidamente e ele tinha pouco tempo para expandir o núcleo de mana. Então, sem perceber, seu corpo e núcleo de mana se desenvolveram juntos. Mas agora o equilíbrio foi quebrado, e praticar a acumulação faria cada fibra de seu corpo doer, então ele foi forçado a parar. Felizmente ele ainda estava bem alimentado e se desenvolvendo rápido, então apesar de não poder fazer nenhum exercício físico, os gargalos não duraram muito. A segunda descoberta foi o resultado de ele ser forçado a não praticar magia ou usar a acumulação. Enquanto estudava seu status de gargalo, ele descobriu que era possível modificar a técnica de respiração removendo a etapa de retenção da respiração. Dessa forma, a energia do mundo fluiria para dentro e para fora de seu corpo, energizando-o como uma boa noite de sono. Lich chamou essa nova técnica de revigoração. Depois de várias tentativas, ele descobriu que a mana do mundo poderia permitir que ele ficasse acordado por vários dias, mas não indefinidamente. Cada vez que ele usasse revigoração, o efeito energizante duraria cada vez menos, e apenas dormir redefiniria sua eficácia. Mas a descoberta mais importante, como quase sempre acontece, foi feita por acaso. Depois de ajustar sua ingestão de alimentos, o maior inimigo de Lich se tornou a fome. Não o ligeiro apetite que pode ser saciado por uma barra de chocolate ou o desejo após uma manhã agitada. Era o tipo de fome que nunca passa, sempre à espreita, mesmo logo após uma refeição. Mesmo que Lich não estivesse morrendo de fome, era algo que ele nunca havia experimentado. Mesmo entre todos os infortúnios de sua primeira vida, a comida nunca foi um problema. Ele sempre foi capaz de comer à vontade, mesmo se permitindo ser exigente quanto à comida. Mas agora ele estava com tanta fome que comeu até a última mordida, e se seu corpo permitisse, ele não hesitaria em lamber o prato até ficar limpo. Nos bons dias, quando as porções eram maiores, era como um ruído branco, irritante, mas facilmente ignorado. Mas nos dias ruins, ou porque as rações eram menores ou porque ele havia se perdido na prática da magia consumindo mana demais, isso se tornava um espinho em sua cabeça. Ele estaria com tanta fome de ter dor de cabeça o dia todo, muitas vezes se sentindo tonto e incapaz de se concentrar. Comida seria a única coisa que ele pensaria ou sonharia. Claro, ele não era o único faminto na família. Além de Elina, apenas seus irmãos Orpal e Elisa seriam encarregados de alimentá-lo. E enquanto Elisa tinha um grande coração e se esforçava para ser como sua mãe, Orpal estava cada dia mais irritado e faminto. Ele costumava sonhar acordado com os dias em que ele e seu gêmeo eram os únicos filhos da casa. Agora ele não só tinha que lutar todos os dias pela atenção de seus pais, mas também pela comida, roupas e assim por diante. Uma vez que ele tinha um quarto só para ele, então ele teve que compartilhá-lo com Trion. Era apenas uma questão de tempo até que Lich viesse tirar o pouco espaço pessoal que ele ainda tinha. Orpal não conseguia entender por que uma família tão pobre como a sua continuaria fazendo filhos. Era inverno, então não havia muito trabalho a fazer. Portanto, não havia muitas ocasiões para reabastecer seus suprimentos de comida, e eles tinham que durar até a primavera. Era a época mais difícil do ano para todas as famílias dos agricultores, já que a comida não era só para os homens, mas também para os animais.
Orpal estava cansado de ver Lich devorando toda a comida, a ponto de apelidá-lo de sanguessuga. Então, sempre que era sua vez de alimentar o pequeno verme, ele pegava uma colherada para si. Mas Lich não era facilmente intimidado. Assim que percebia que a colher não estava apontada para ele, começava a chorar loucamente, e Elina corria para o seu lado, frustrando o plano de Orpal. Lich nunca chorava, a menos que precisasse ser alimentado ou trocado, e isso deixou seus pais muito felizes e paranoicos com ele. Como ele nunca gritaria lobo, eles levavam cada gemido muito a sério. Aquele dia foi um dia muito ruim para Lich, morrendo de fome por causa de seu surto de crescimento, e foi a vez de Orpal cuidar dele. Ambos os pais estavam fora, uma das vacas parecia sofrer de congelamento. Então Orpal pegou o prato cheio de sopa cremosa para o bebê e engoliu uma colher cheia. Lich imediatamente começou a chorar, mas não havia ninguém para ouvi-lo. Chore o quanto quiser, sanguessuga. Lich agora era capaz de entender a maioria das palavras comuns, incluindo a zombaria de Orpal. Hoje somos só você e eu. Nenhuma mãe em uma armadura brilhante para vir em seu socorro. Depois de dizer isso, ele engoliu outro. Lich sentiu como se estivesse ficando louco. Mais uma vez, ele estava indefeso, sua assim chamada magia inútil em tempos de necessidade. O que ele poderia fazer, além de estragar seu disfarce? Ventilá-lo. Molhou ele. Usar fogo era muito perigoso, uma única refeição não era digna de queimar uma casa. A fome de Lich o estava comendo, e sua raiva foi além do que ele jamais imaginou ser possível. Seu filho da puta! Ele gritou por dentro. Sentindo-se tão duro roubando uma criança. Aspas. Então ele viu a terceira colherada, fazendo uma boa metade de sua refeição desaparecer, movendo-se em direção ao rosto presunçoso de Orpal. A raiva de Lich atingiu um novo pico, seu ódio queimando como fogo. Você não é meu irmão. Ele gritou por dentro. Você não passa de um ladrão imundo, lixo. E então, mais do que clicar, ele sentiu algo se rompendo dentro como uma represa que não aguentava mais as águas furiosas. Espero que você se engafie com essa colher, seu merda. Lich acenou com o braço contra Orpal em uma luta final, e então aconteceu. Lich sentiu a mana saindo para seu corpo, alcançando a colher já na boca de Orpal, e empurrando-a para baixo, com força. Orpal começou a engasgar e, depois de tirar a colher da garganta, começou a vomitar. Lich ficou tão surpreso que quase esqueceu sua raiva e fome. Ele havia descoberto algo maravilhoso, um poder que ninguém mais em sua família parecia ter. Lich descobriu a magia espiritual.